Bom dia, pessoas. Aula do sexto ano. Primeira aula do livro A Droga da Obediência, tá certo? A primeira aula, primeira mesmo, foi uma introdução, né, do livro, que foi da semana passada. Hoje vai ser a primeira aula em que a gente vai fazer correção de tarefa e tudo, que a gente vai falar dos 3 primeiros capítulos. Tá certo? O Giovanni está desligando isso? Está dando um eco, um retorno. Professora, Sim. eu fiz a tarefa, só que eu fiz ela toda, né? Só que aí para adicionar a plataforma é só até hoje, né? Eu acho que era até ontem. Até ontem? Era até ontem. Ontem é no último dia, hoje é da redação. Isso. Até hoje, a redação. A redação é até hoje, a tarefa foi ontem. Enviar da redação que eu fiz. Tá, mas a que você fez, você pode enviar também, só que vai aparecer lá que foi em atraso, mas envia. Não deixa de enviar, não, tá? Tia, ontem eu estava terminando a redação, bem feita, eu demorei praticamente a tarde inteira para fazer. Foi lá, quando eu ia mandar, o computador acabou a bateria. Vixe. Aí perdeu tudo. Ah, credo. Perdeu tudo hoje. Mas aí hoje você refaz, você já tinha feito, você sabe mais ou menos o que você fez. Quando for assim, tenta fazer no celular, manda para alguém, para sua mãe, pro seu pai, ou para um parente, sei lá, vai fazendo no celular, que aí você não perde pelo WhatsApp, aí manda, que fica ali salvo. Aí depois você copia e cola na folha. Eu faço sempre assim com meu filho. Ele me manda, ele vai escrevendo e me mandando. Aí depois que está pronto o texto, aí a gente vai para o computador, eu copio e colo do WhatsApp. Que aí não perde a conversa. Tá bom? Obrigada. Nada, querido. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui a folha da tarefa. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? Apresentar aqui a tela para vocês verem quais foram as questões. Vamos lá. Apresentar. E o clipe? Oi? E o clipe? Que você ia falar que ia começar nas aulas. Ah, tá. Hoje eu vou passar um clipezinho no final, se der tempo, tá? Porque hoje a gente tem algumas questões e a primeira aula, tá? Mas se der tempo, eu passo no final, tá bom? Vamos corrigir primeiro a tarefa para a gente não ficar sem a correção, tá bom? Aí, vamos lá, não esqueci, não. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, tá lá. Eu pedi para vocês lerem os capítulos 1, 2 e 3, certo? E pedi para responder as perguntas de A a G sobre esses capítulos, tá certo? Então, a primeira questão é: quem eram os caras? Quem consegue responder para a gente? Professora, posso falar? Pode. Os caras, eles eram um grupo de alunos de uma escola que resolviam mistérios. Isso. E como é que era o nome da escola? Colégio Elite. Isso, exatamente. Era um grupo de alunos do Colégio Elite e eles sempre estavam investigando, né, algo que eles achavam suspeito, certo? Vai lá. Quem pediu aí, tia? Deixa eu falar, não sei o quê, pode falar. Eu posso falar a questão B? Pode sim. Qual o nome de cada integrante e o que eles faziam? O nome de cada integrante é Miguel, Calu, Crânio, Magri e Chumbinho. E eles desvendavam os mistérios da escola. Ok, mas cada um tem uma particularidade. Então, quem que é o Miguel? Posso né? falar, tia? Pode. Era o Miguel, um orador da Assembleia Semanal e o presidente do Grêmio do Colégio Elite. Crânio era um jogador de xadrez. Magri, uma das melhores jogadoras de vôlei. E faltou o Calu. Ah, tá. Esqueci do Calu. Calu era o melhor o melhor apresentador. O personagem principal do teatro. Ele era o melhor ator. Isso, exatamente. Ele era o principal, o ator principal da peça de teatro da escola. Ele era ator na escola, certo?
Ok. Onde os caras costumavam se reunir? Debaixo de Em um sapão quarto próximo ao do vestiário do vestiário. colégio. Na Peraí. entrada do vestiário do Colégio Elite havia um quartinho onde eram guardados as vassouras e os outros materiais de limpeza. Isso. Vamos lá de novo, porque enrolou no início. Quem terminou de falar, começa a resposta. Vai lá. Quem foi que falou por último aí? Eu. Lucas. O Lucas Manu. Isso. Fala aí, Lucas, desde o início, então, sua resposta, para todo mundo poder entender. Vai lá. Na entrada do. Eles se costumavam reunir na entrada do vestiário do Colégio Elite, que havia um quartinho onde eram guardadas as vassouras e os outros materiais de limpeza. Lá eles se reuniam. Isso. E aí ficava onde? Tinha um sapão No. em cima, Tem um. ninguém enxergava porque lá não tinha luz. Isso. Aí eles subiam no sapão e fechavam. No salpão. E o funcionário via porque ficava muito escuro aquele quarto, porque não tinha iluminação. Exato. Vocês escutaram aqui que o Giovanni falou? Sim. Isso, exatamente isso. Tinha um alçapão lá em cima, né, na parte de cima desse quartinho de vassouras, e aí eles subiam por esse alçapão e iam para a parte de cima como se fosse na laje, só que coberta pelo telhado, certo? Miguel, o que é salpão? Peraí, que eu não entendi o que você falou. O que é salpão? Alçapão é uma como porta se de fosse teto. uma porta no teto, é como se fosse uma portinha no teto que você abre para cima ou para baixo, que aí te permite passar para o teto, para cima do teto da casa, ou no caso lá da O escola. sapão também pode ser usado no chão também. Também pode ser feito no chão ou em cima. Lá era em cima, era no forro da escola, no teto da escola. Certinho? Sabia que nas casas dos Estados Unidos, eles têm meio que no teto tem meio que um negócio para puxar. E quando eles puxam uma escada. Vocês já viram em filme americano, o Giovanni está aqui lembrando, em filme americano que eles puxam assim do teto e desce meio que uma cordinha, desce uma escada. Que é onde fica o porão. Aí tem Então, vocês já viram isso? Desce uma escadinha assim, aí eles sobem nessa escadinha. Aí vai pro sol. A Ladybug. Quem já viu Ladybug aqui? Eu já. A Ladybug, o quarto dela é tipo no É isso mesmo. Lá na parte de cima. Tia, eu queria ter um quarto desses, que ele tem aquelas tipo, no sol. Se a casa não fosse tão suja e tivesse a caixa d'água, eu já estaria morando no sótão. Já estaria lá, né? Mas deve ser frio lá, pensa. Meu sonho. Só tem telhado lá, né? Deve ser muito frio. Mas enfim, né? Então, quem não viu Ladybug, veja onde que é o quarto da Marinette, que aí você vai entender o que é lá o alçapão lá. Tá certo? Que havia no forro. Bom, próxima pergunta. Qual era o símbolo de alerta máximo usado pelos caras? K. Letra K. Um K na mão esquerda. Na mão esquerda. Na mão esquerda. Exato. Quem era o mais integrante, o mais novo integrante dos caras? Chumbinho. Era o Chumbinho, né? Pois é. Vamos lá. Depois eu volto e faço as outras perguntas. Como que o Chumbinho chegou no grupo? Ele descobriu que ele sabia que ameaçou de contar a verdade para o diretor se eles não aceitá-los. Vamos lá. Começar. Quem terminou falando a resposta, começa de novo. Quem terminou a resposta. Vai lá. Ele descobriu o segredo dos caras e ameaçou-los de contar a verdade para o diretor se eles não aceitavam. Ô tia, eu respondi que ele chegou ao responder, grupo infiltrando-se no meio de uma reunião dos caras. Isso, também. Uma resposta Uma resposta completa a outra. Eu posso complementar? Pode. Posso falar, tia? Funcionava muito esses 4 integrantes e já sabia muitos códigos de mão, e ele viu que eles fizeram um alerta. Aí, quando eles se reuniram, o Chumbinho foi na base, meio que base, entre aspas, que ele já sabia onde era,
e foi lá na reunião deles. Isso aí, vocês ouviram? Sim. Isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Posso falar a minha resposta, tia? Pode, Júlia, pode sim. Bom, eu respondi que ele há um tempo já seguia os caras a cada detalhe que cada integrante fazia. E ele foi descobrindo até se infiltrar em uma das reuniões. Isso, é isso aí. Exatamente. Foi resumido o que o Giovanni falou. Exatamente. Beleza. Vamos passar para a próxima, então. Vocês estão vendo aí, né, as questões. Está aparecendo? Tá. Apareceu? Vamos lá. Como ele chegou ao grupo, a gente já acabou que respondeu quem eram integrantes, como ele chegou ao grupo. Que mistério estava acontecendo na escola onde eles estudavam? O que estava acontecendo? Desaparecimentos de alunos. Oi? Desaparecimentos de alunos. Isso, estava acontecendo um desaparecimento de alunos de vários colégios, né, da cidade deles. Então, e também tinha acontecido, eles tomaram ciência ali, quando eles estavam reunidos, de que tinha um outro estudante desaparecido. Quem que era esse estudante? O Bronca. O Bronca. O Bronca tinha desaparecido da escola deles, que era um dos estudantes da escola, do Colégio Elite. Certo? Bom, então respondemos as perguntas. Agora nós vamos voltar um pouquinho para poder falar alguns detalhes da história, certo? Bom, nós já falamos que o Chumbinho não era integrante dos caras, né? E ele ficava espionando eles e já conhecia alguns códigos, que eles tinham códigos, né, secretos, eles tinham um símbolo para se reunirem, né? Alerta máximo. Isso, do alerta máximo. E aí já sabia até onde era o esconderijo deles. Tanto que ele chegou antes deles lá no esconderijo. O Chumbinho, quando eles chegaram no esconderijo, que o Miguel deu o alerta máximo, o Chumbinho já estava lá, né? Beleza. E o que eles fizeram com o Chumbinho? Como que eles agiram em relação Colocaram uma faca no dedo dele e cortaram o dedo dele. Aí ele Fizeram o Chumbinho prometer que ele canivete. para ninguém sobre aquele grupo de espiões. Eles também inventaram algumas coisas, como rituais, algumas coisas assim, prometendo que nunca ia contar a ninguém. Isso, vamos Posso voltar. falar? Pode, só um instantinho. Então, o Miguel perguntou ao Chumbinho, o que você quer aqui? Foi a primeira pergunta, né? Quando eles encontraram ele lá. Aí ele falou, você ainda pergunta? Eu quero ser um dos caras. Aí, beleza. Esse foi o final do capítulo 1. No capítulo 2 é o que vocês falaram aí, que eles tiveram, os caras se reuniram para uma reunião extraordinária, né? Porque não esperavam o que aconteceu. E aí eles foram deliberar, ou seja, eles foram decidir o que fariam com o Chumbinho, né? Posso falar o que eles fizeram? Sim, pode falar. Eles não queriam que ele participasse dos caras. Só que aí ele podia contar pro diretor de tudo. Então, para não ocorrer esse perigo, eles fingiram que ele começou a participar do grupo. Aí inventaram um juramento para ele ficar, tipo, pensando que não pode contar. Aí fizeram um juramento, obrigaram ele a cortar o dedo dele com um canivete e escrever uma coisa lá. Foi um furinho, foi só um furinho, só uma coisa. Ele disse que foi uma gotinha. Mas ele botou um curativo enorme no dedo e tal, né? Aí, Posso falar? Pode falar. Ele também, porque, tipo assim, ele já estava sabendo de tudo há um tempo, ele estava investigando tudo deles, né? Aí meio que ele já soube e conseguiu ver. Aí, para que eles não fossem descobertos pelo diretor, ele teve que fazer um juramento, aí ele tomou, tipo, uma negocinha no dedo, acho que uma facada, uma coisa assim. Um furinho de nada, entendeu? Uma gotinha de sangue. Para, tipo assim, fazer um pacto de sangue, né? Eles inventaram um ritual, na verdade. Porque esse ritual não existia. Mas eles tinham que inventar um ritual para que ele achasse, o Chumbinho achasse, que ele ia fazer parte dos caras mesmo.
Só que a intenção deles não era deixar ele participar, era só tirar ele do caminho para eles poderem investigar secretamente, certo? Era isso que eles queriam a princípio. Tá, e continua, vai lá. Como que o Chumbim se sentiu quando ele fez aquele ritual de iniciação para ele entrar nos caras? Como que o Chumbim se sentiu? Como se fosse tipo um investigador, se sentiu muito importante. Ele se sentiu especial. Isso, ele ficou emocionado, né? Por conta ele ficou muito feliz, porque era tudo que ele queria, era fazer parte dos caras, né? Ficou tão feliz que até saiu uma lágrimazinha. Avesso dos coroas e o contrário dos caretos, né? Oi. Ele até disseram também na história que ele ficou tão emocionado que quando ele estava falando do juramento, saiu até uma gotinha de lágrima. Isso, tinha até uma lagrimazinha no canto do olho. Olha só, deixa eu só perguntar uma coisa. Por que vocês estão fazendo isso tudo no chat? Eu vou pegar o nome de todo mundo que está brincando no chat e vou passar para a Thaís. Nós estamos em aula, não é hora de brincar. Vocês têm o tempo todo da vida de vocês que não é horário de aula para brincar. Agora não. E vocês sabem que fica gravado esse chat todo na gravação da aula. A aula vai até 11h50, que é o horário dela. De 11 às 11h50. Bom, vamos lá. Então, estávamos falando sobre o Chumbinho, que ele ficou emocionado, né? Pegaram lá, espetaram um furinho no dedinho dele, ele escreveu uma declaração de fidelidade com o próprio sangue, inventaram um ritual para ele se sentir importante e achar que realmente estava sendo aceito no grupo dos caras. E aí ele fez o juramento, com expressões até a morte, oferecerei minha própria vida, não sei o que, aquele negócio, né? Dramático. E aí ele ficou super emocionado, né? Até quase chorou uma lagrimazinha no canto do olho. Ok. Aí o Miguel começou a falar sobre o motivo pelo qual eles estavam sendo reunidos ali, que era para falar sobre o desaparecimento, né, dos estudantes, que aconteceu no Equipe, que era um colégio, no Colégio Equipe, no Dante, do Rainha, do Galileu, do Objetivo, do outro Dante, do Vera, e aí já tinham sumido desses vários colégios. E aí eles se ligaram que desde a semana anterior eles não estavam vendo o Bronca tinha sumido também do Elite. E aí, em 2 meses, 20... Posso falar uma coisa? Pode. O Miguel era presidente do Grêmio Estudantil lá da escola. E ele, sim, pro diretor, ele era o único aluno que sabia desse desaparecimento. Só que aí as pessoas, os integrantes dos caras também ficaram sabendo por causa da investigação. E também tinha a namorada do carinha que sumiu, do Bronca, que também sabia que ele tinha sumido. Não, mas calma aí. Ele não tinha namorada, calma. O Miguel pediu para Magri ver se ele tinha uma namorada. Procurar, né? Ó, Magri, tente descobrir se o Bronca tinha alguma namorada. Eles não sabem se ele tem ou se não tem. Porque eles têm que procurar por algum lugar, tem que começar a investigar. Então, eles começaram... Só um instantinho, Kaique, eu vou mandar outra tarefa hoje, vai ser mandada amanhã, na verdade. Tá? Amanhã vai chegar uma outra tarefa para vocês. Toda semana tem tarefa. Tá certo? Toda semana. Vamos lá, até o fim do livro. Vamos lá. Então, o Miguel, né, falou, olha, a gente precisa investigar o que está acontecendo, né? E aí a gente precisa ver as últimas pessoas que encontraram com Bronca. E o Chumbinho, então, que foi ele. Isso. Ele devia ser um dos primeiros, né? O Chumbinho falou que o Bronca não estava agindo normalmente. Ele geralmente era o valente da escola. E esses dias o Chumbinho queria quebrar umas leis lá pra ir, num fliperama. E o Bronca falou que não podia, que quebrar as regras era errado.
Isso, exatamente. E aí eles estavam falando, olha, vocês conhecem o Bronca, vocês sabem que ele não é assim, né? E aí eles acharam estranho, eles ficaram... O Chumbinho achou estranho, o Chumbinho encontrou com ele, e deles todos, o Chumbinho foi a última pessoa que tinha tido contato com o Bronca, né? E ele falou, olha, o Bronca não estava normal, ele estava estranho, né? Ele estava agindo de um jeito que não é o normal dele. E aí, eles queriam, né, que o Chumbinho ficasse de fora dessa investigação. E aí eles pediram para o Chumbinho ficar com o Bino, né, tentar descobrir alguma coisa com o Bino, que era um aluno novo, que tinha chegado há pouco tempo no colégio e tal, mas tentando deixar ele fora da investigação. Aí a Magri ia tentar descobrir se o Bronca tinha namorada, né? E o próprio Miguel ia procurar ver onde ele mora, e onde ele morava, e alguns lugares onde ele frequentava, e o Calu ia conversar com os colegas da sala do Bronca para saber se tinha alguma novidade, certo? E aí eles disseram para o Chumbinho, olha, você tem que prestar atenção no seu juramento, você é um dos caras e tal, quero que você colhe no Bino, mas com cuidado, porque eles estavam só tentando enganar o Chumbinho para ele ficar de fora. Aí ele falou, conta você, Crânio, e aí o Crânio tinha uma outra atribuição, né? Ok, vamos lá. O Crânio disse que ia para casa. Aí, no capítulo 3, que é o último capítulo que eu pedi para vocês lerem, vai acontecer uma conversa dentro da sala do diretor do Colégio Elite. Quem que era esse diretor do Colégio Elite? Quem consegue me falar? Aqui vai falar sobre ele a primeira vez. Quem sabe? É porque falou do diretor? Do diretor. Quem que era o diretor do Colégio Elite? Esqueceram o nome dele. Está na página 19. O nome dele era Professor Cardoso. Que professor? Tá? Ele é o diretor do Colégio Elite. E ele era um homem muito importante. Ele era mundialmente conhecido como criador de uma experiência educacional avançadíssima, que era o Colégio Elite. Então, o Colégio Elite era um colégio super, assim, importante, né? A forma de ensinar deles era um método revolucionário, criado pelo professor Cardoso. Por isso, ele era mundialmente conhecido, certo? E aí, os caras tinham passado o dia anterior inteiro investigando em secreto. Eles estavam investigando secretamente, ok? E a polícia também estava investigando, certo? Tinha muitos policiais, né, fardados e sem farda, pelo colégio, desculpe, buscando entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, como que o Bronca tinha sumido. Aí os pais do Bronca também foram ao colégio para, enfim, saber, conversar com o professor e tudo, Cardoso, e aí eles estavam lá nessa reunião na sala do professor Cardoso, certo? E aí o Miguel falou para ele que ele tinha que falar a verdade para os alunos, porque só ia piorar se a verdade não fosse dita, que as pessoas ia ter mais pânico entre os alunos. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando controlar a situação, porque os alunos estavam começando a entrar em pânico, e aquele boato se espalhando, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, e um monte de polícia na escola, entende? Então, eles estavam tentando ver a melhor forma de controlar essa situação, certo? Ok, Laura, já li aqui. Tá certo. Então, e o Miguel falou, olha, a melhor forma, professor Cardoso, de lidar com isso é falar a verdade para os alunos. Aí o professor Cardoso falou assim, mas qual que é a verdade, então, Miguel? Ele falou, é falar francamente sobre o desaparecimento do Bronca, é contar para os alunos tudo que a polícia já descobriu, né? É alertar esses alunos para que eles não possam ser vítimas também, né, desse desaparecimento. Aí ele falou, próxima vítima? Quem disse para você que vai ter uma próxima vítima? Aí ele falou, e quem garante que não vai ter? Então, assim, o diretor ficou meio com o pé atrás com o Miguel ali. Falou, olha, esse menino é perigoso. Mas, enfim, vamos lá. E aí eles continuaram conversando. Olha,
a gente está querendo, não quer dizer que a gente quer evitar escândalo, mas as pessoas vão ficar em pânico, a gente não quer isso. A gente quer acalmar as pessoas e não alarmar elas mais, o professor Cardoso falou, né? E aí o Miguel falou, olha, eu acho que você tem que falar a verdade, não tem jeito, você tem que contar aí. E aí, tinham 2 detetives na sala do professor Cardoso. Eles acabaram de chegar. Né? Eles chegaram no momento em que eles estavam conversando. O nome deles é Rubens e o Andrade. Né? Eram 2 detetives da polícia que chegaram para investigar, conversar com o diretor, para investigar e ver se eles conseguiam alguma pista, né? Do que estava acontecendo, de quem seria esse sequestrador, né? Porque a princípio eles estão procurando um sequestrador, né? Bom, aí eles foram apresentados, né? Apresentou o detetive Andrade, aí ele era o mais velho dos 2 detetives, e ele era meio gordinho, suado, e que mal cabia no terno suado. Então a roupa dele era bem apertada, porque ele era gordinho, certo? Tinha um que metia um molho de chaves e ficava mexendo toda hora. Mexendo toda hora. Aí ele falou, esse detetive Andrade, que ele estava no comando da investigação. Então era ele que estava investigando, certo? E aí ele queria fazer algumas perguntas, certo? Aí o outro detetive era o Rubens, né? Que era mais simpático, né? Tinha a barba bem feita, né? Que era o Rubens, ok? E falou para ele, você pode ficar tranquilo, que a gente só está querendo descobrir o que aconteceu com Bronca. Fala. O Rubens, ele é mais simpático, calmo, enquanto o Andrade é bem estressado. Vai chegar a hora que o Chumbo vai chegar, e ele vai ficar bem estressado. Isso, exato. E aí, eles são o oposto. Beleza. E aí, o que aconteceu? Alguém sabe? Depois, Giovanni vai falar, então. Fala, Giovanni, conta pra gente. Depois da conversa, né, dos detetives terem se apresentado, outra pessoa chegou e falou que, tipo, tinha alguém, que esse menino, que era o Chumbinho, foi a última pessoa a ver o Bronca. Aí foi lá e o detetive, o Andrade, ele pediu pro Chumbinho começar a falar o que ele, da última vez que eles conversaram. Aí o Miguel não queria que ele contasse, né? Uhum. Aí ele fez já que o Chumbinho espionava muito eles, ele foi ver se ele sabia os códigos, e ele fez Código de silêncio. O código de silêncio. Ele colocou cruzou os braços. Aí o Chumbinho ficou um pouquinho nervoso, mas ele conseguiu deixar o Andrade bem estressado. Aí ele começou a falar muito e ficou mexendo com o molho de chave lá. Uhum, exatamente. Alguém vai falar? Fala aí. E também, calma aí, o Andrade ficou tão estressado que estressou até com o Miguel por estar com os braços cruzados. Foi, porque ele, de certa forma, percebeu que o menino ia falar e na hora ele cruzou os braços, o menino não falou mais nada, deu enrolada. Não, é porque, assim, eu encontrei com ele, disse oi também. O detetive percebeu que o menino estava enrolando para não falar, entendeu? Mas ele não podia provar, então ia ficar ali, ficou só nessa. Ele perdeu a paciência, né? Falou, vamos, eu não tenho o dia todo, fala logo. Não, ele disse oi, a gente se encontrou e tal. Só isso, mais nada. Aí ele ficou aborrecido e falou, sai daqui, põe isso daqui para fora. E você aí descruze os braços, isso não é modo de se portar diante de uma autoridade. Ficou bravo ele. Quando a porta da diretoria se fechou atrás dos garotos, Miguel podia ouvir o irritante barulhinho do molho de chaves nas mãos do detetive. Então, quer dizer, estava agoniado, né? Ficou agoniado, mas o Chumbinho não falou nada, ainda bem, né? Porque aí a informação ficou só para eles e eles poderiam... poderiam investigar. Porque eu tô sentindo que esse barulho de molho de chaves do detetive vai ajudar na investigação de descobrir quem é. Será? Não sei. Pode ser, pode não ser, não sei. Vamos andando na história. Bom,
Paramos no capítulo 3, né? Foi só uma introduçãozinha de leve para você sentir o clima do livro, tá certo? Agora a gente vai ler um pouquinho mais. Podem ler até o capítulo... 20. Vamos até o 10. Deixa eu ver quantos capítulos Vamos até tem. o último. Calma, a gente vai, mas tem que esperar, né? Tem que ser aos Ô, poucos. tia, são quantos capítulos mesmo? Vamos até o 10, tá? Não, peraí, no 4... pode ser até o 9, para não ficar Ok. muito, tá? Vamos até o capítulo 9, então, tá bom? Para a próxima aula. Leiam, vamos continuar a história e vamos descobrir o que aconteceu com esses estudantes. Vamos andando. Será que os caras vão descobrir antes da polícia? Seguir cenas dos próximos capítulos. Ok? Eu vou encerrar a gravação. Vou pedir para vocês continuarem e vou passar o videozinho para vocês. Tá bom? Aquele videozinho do Minions? Não, vou passar outro. Diferente. Quando li molho de chave, eu entendi ao pé da letra. Eu imaginei um molho. Não, é molho. Molho de chave. Eu li molho, aí eu pensei, nossa, molho de chave, imagina, você vai lá,